Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós leremos o capítulo 5, versos 23 e 24. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. O título do sermão desta manhã será: O Deus da paz que santifica e sustenta. O Deus da paz que santifica e sustenta. O texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra e reconhecemos que precisamos de Ti. Tu és o Deus da paz que nos chama, santifica e sustenta. Fala ao nosso coração e transforma a nossa vida. Que Teu Espírito nos dê entendimento e nos conduza a uma obediência amorosa, em nome de Jesus. Amém. No século I, Tessalônica era uma cidade vibrante, era uma cidade próspera, uma cidade pujante e estrategicamente localizada. Com grande diversidade cultural e religiosa, era um lugar muito bom de se viver. Foi nesse cenário que surge uma comunidade cristã, a comunidade dos Tessalonicenses, plantada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, com a ajuda de Silas e Timóteo. Esta igreja era viva, era entusiasmada e desde o seu início demonstrou fé genuína, perseverando em meio às tribulações e um testemunho consistente. Paulo elogia isso no início da carta, ao dizer que os Tessalonicenses abraçaram o evangelho com alegria e tornaram-se exemplos para outros crentes. Mas essa comunidade vibrante também enfrentava desafios profundos. Perseguições externas ameaçavam a sua estabilidade. Dúvidas internas perturbavam a sua esperança. E a cultura ao redor constantemente tentava desviá-los da verdade. Além disso, falsos ensinos e a imoralidade sexual não apenas rondavam aquela igreja, mas já estavam se infiltrando nela, gerando confusão e fragilizando a fé de muitos. Diante disso, os tessalonicenses se perguntavam: como podemos permanecer fiéis em um mundo tão instável que nos empurra para longe de Deus? O reverendo Hernandes Dias Lopes descreve bem essa realidade ao afirmar que aquela igreja estava muito bem, estava mais ou menos e estava muito mal. E essa talvez seja a avaliação mais honesta, não apenas sobre a comunidade de Tessalônica, mas também sobre as nossas próprias igrejas, sobre as nossas próprias vidas. Se olharmos com sinceridade, veremos áreas em que estamos muito bem, outras áreas em que nós estamos mais ou menos, em algumas outras que, infelizmente, nós estamos muito mal. E isso nos leva a uma questão crucial: o que nos impede de nos desesperarmos quando nos vemos fracos, quando nos vemos falhos, mas também o que nos impede de nos orgulharmos quando nos sentimos fortes e nos sentimos bem-sucedidos? O apóstolo Paulo nos dá uma resposta. Após elogiar, exortar, ensinar, corrigir e ensinar aquela igreja, ele ora, conforme vemos aqui na passagem que lemos, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E através dessa oração do apóstolo Paulo, Deus nos revela a base segura para não nos desesperarmos, nem nos orgulharmos diante das fragilidades e dos desafios que a igreja e cada discípulo de Jesus enfrenta por conta da fé. Hoje, à luz desta oração do apóstolo Paulo, nós vamos refletir sobre a base segura sobre a qual devemos viver e liderar a igreja de Cristo. A base segura para não nos desesperarmos, nem nos orgulharmos na vida cristã e no cuidado com a igreja de Jesus é o Deus da paz, que em primeiro lugar opera a santificação. O Deus da paz que opera a santificação. O apóstolo Paulo termina a sua primeira carta aos Tessalonicenses, então, orando. Vejamos o início do verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Que Deus da paz é este? É o Deus do verso 9 do mesmo capítulo, o Deus que não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que estabeleceu a paz conosco mediante a pessoa e obra de Jesus.
que através da sua encarnação, que através da sua vida perfeita, morte substitutiva e ressurreição, reconciliou com Deus todos aqueles a quem Deus concede o dom da fé. É com este Deus que eu e você falamos quando oramos. É para este Deus que nós fomos chamados para servir como cristãos, pastores e líderes. E este Deus que nos salvou em Jesus Cristo, nos santifica em tudo. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 13, artigo 2, ressalta que essa santificação operada por Deus abrange o homem todo. E é exatamente isso que o apóstolo está dizendo ao escrever que Deus santifica o nosso espírito, nossa alma e corpo. Deus nos santifica de forma completa. João Calvino, comentando esse texto, disse que Paulo usou de uma linguagem didática para mostrar que a santificação transforma o homem completamente. Ele destacou que o espírito representa a razão e a inteligência, enquanto a alma, os sentimentos e a vontade. Ou seja, Deus santifica todos os aspectos do nosso ser. Essa santificação que Deus realiza em seu povo pode ser compreendida por 3 dimensões que, embora distintas, estão interligadas. A primeira dimensão é a santificação posicional. Nós já fomos declarados santos. A santificação, meus irmãos, não começa com aquilo que nós fazemos, mas a santificação começa com aquilo que Deus fez por nós. Em Cristo, nós já fomos separados para Deus de maneira definitiva e irrevogável. Esse é o nosso status diante de Deus, conforme bem podemos ver em Hebreus 10, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Essa vontade é o plano soberano de Deus de nos santificar por meio do sacrifício de Cristo, substituindo os sacrifícios temporários da antiga aliança por uma oferta perfeita, por uma oferta definitiva. Isso significa, queridos, que no momento em que nós fomos unidos a Cristo pela fé, Deus olhou para nós e declarou: você é santo. Você é santo. Não porque já estamos sem pecado, mas porque Cristo nos cobriu com a sua justiça. Ele, Jesus Cristo, nos tornou santos. Amados, que segurança isso nos dá, porque a nossa santificação não depende então do nosso desempenho, mas da obra consumada de Jesus Cristo. E ainda que nós lutemos contra pecados, ainda que nós lutemos contra falhas, a nossa posição diante de Deus não muda. E isso nos guarda do desespero quando nós caímos, porque sabemos que ainda assim, nossa posição em Cristo não muda. Mas também nos guarda do orgulho, porque sabemos que a nossa santidade não vem de nós, não vem do nosso próprio braço, mas vem dele. A segunda dimensão é a santificação prática, nossa transformação diária. Se fomos declarados santos, por que nós ainda pecamos? Porque nesta vida, queridos, nós ainda carregamos a velha natureza e estamos num processo de transformação. A santificação prática diz respeito à maneira como nós vivemos diariamente, buscando negar a nós mesmos e seguir a Cristo, como bem nos diz 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A luta contra o pecado é real. Teremos quedas, enfrentaremos tentações e muitas vezes nós nos frustraremos com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade. Mas vejamos o que o João Calvino nos lembra: Deus nunca nos chama a algo além das nossas forças, pois Ele mesmo nos sustenta. Queridos, o Deus que nos chama à santidade é o mesmo Deus que nos dá forças para viver em santidade. Viver em santidade no casamento, viver em santidade no trabalho, nos pensamentos. Meus irmãos, em cada decisão, Deus está nos moldando. Nós não estamos sozinhos na caminhada cristã, porque o Espírito Santo habita em nós e opera essa transformação. E a terceira dimensão, queridos, é a santificação perfeita, o dia em que seremos totalmente santos.
A boa notícia é que esse processo não será eterno. Um dia Deus completará essa obra. Quando Cristo voltar, seremos totalmente livres do pecado, seremos totalmente livres da corrupção. Como aponta 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Na glorificação nós seremos santos não apenas posicionalmente, mas seremos santos plenamente. Não haverá mais quedas, não haverá mais lutas internas e não haverá mais arrependimentos. E meus irmãos, como essa esperança nos impulsiona a continuar lutando, porque Deus nunca começa algo para deixar inacabado. Ele nos santifica hoje e continuará nos santificando até o fim. Fomos santificados com Cristo, estamos sendo santificados diariamente, seremos totalmente santificados um dia. Por isso, se somos discípulos de Jesus, nós não temos razão para o desespero quando mais ou menos ou nada bem em nossa caminhada cristã ou em nossas igrejas, mas também não temos razão para o orgulho pelo muito bem em nossas vidas, em nossas igrejas, pois somos servos do Deus da paz, que opera a santificação da sua igreja. Nossa vida e a nossa igreja são dele. Portanto, a base segura para nós não nos desesperarmos, nem nos orgulharmos na vida cristã e no cuidado com a igreja de Jesus, é o Deus da paz, que opera a santificação e, em segundo lugar, garante a perseverança dos crentes. O Deus da paz, que garante a perseverança dos crentes. O apóstolo Paulo continua a sua oração em favor dos Tessalonicenses no verso 23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, queridos, que Paulo não apenas ora para que os crentes sejam santificados, mas ele ora também para que eles sejam preservados, íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. Isso nos mostra que a obra de Deus em nós não se limita ao início da jornada cristã, pois Ele nos sustenta, nos conduz do início até o fim. A perseverança na fé, então, não é um fardo pesado colocado sobre os nossos ombros, nem depende da nossa própria força de vontade, mas ela é graça. Ela é fruto da graça sustentadora de Deus, como ensina a Confissão de Fé de Westminster no seu capítulo 17. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, isto é, Jesus Cristo, com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Como Calvino destaca, Deus nos chama à santidade e nos sustenta para vivê-la. Isso significa que a nossa santificação não depende apenas dos nossos esforços, mas é fruto da graça divina operada em nós. Assim, podemos confiar e crer de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, conduzindo-nos a uma vida que glorifica o seu nome. Essa perseverança de Deus, que Deus garante, se manifesta em nossas vidas de forma visível. Quando Paulo ora para que sejamos íntegros, para que sejamos irrepreensíveis, ele está apontando para um testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Integridade significa viver de forma coerente com o Evangelho, seja em público quando todos estão vendo, seja em privado quando ninguém está vendo. Irrepreensão não significa simplesmente perfeição, mas significa um coração sincero que busca seguir retamente diante de Deus, mas também diante dos homens. A oração do apóstolo Paulo é um lembrete poderoso. Deus nos guardará íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. Isso significa então que desde agora até a glorificação Ele está nos sustentando, fortalecendo a nossa fé e nos preservando no caminho. Queridos, a nossa segurança não está na nossa própria capacidade, mas na fidelidade daquele que nos chamou. Como bem disse o evangelista Moody,
A fidelidade de Deus é a âncora que nos mantém firmes no meio das tempestades da vida. Meus irmãos, e que âncora segura, porque o Deus da paz não apenas nos santifica, mas Ele também nos sustenta em meio às tribulações, às lutas e aos desafios da caminhada cristã. E eis a fonte da nossa esperança. Cristo foi fiel até o fim. Nós podemos crer que perseveraremos até o final, porque Cristo perseverou até o final. Ele enfrentou a cruz, consumou a nossa redenção e nos assegurou que Deus continuará a sua obra em nós até o dia final. E meus irmãos, se a fidelidade de Deus garante a nossa perseverança, isso transforma completamente a nossa maneira de viver. Na liderança espiritual, podemos então, como cristãos, líderes e pastores, permanecermos fiéis à palavra, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da oposição de uma cultura que se opõe à nossa fé, uma cultura que muitos chamam de pós-cristianismo. Na administração financeira, em Cristo temos poder para viver honestamente, confiando na provisão divina, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de escassez. Nos relacionamentos familiares, Deus nos revestiu de recursos para amar, para perdoar, para exercer a paciência e nisso expressar ao mundo a obra de Deus em nós. Mas também no ambiente de trabalho, Deus nos fortalece para agir com retidão, mesmo quando ninguém está olhando, como testemunho do caráter de Jesus Cristo. Amados, nós podemos confiar, nós podemos descansar na certeza de que Deus nunca nos abandonará e não nos deixará por conta própria, mas nos conduzirá por um caminho de fidelidade e integridade em nossas decisões, relacionamentos e testemunho diário. Por isso, independentemente de como avaliemos a nossa caminhada cristã, como discípulos de Jesus ou a realidade da nossa igreja, seja muito bem, seja mais ou menos ou muito mal, podemos permanecer firmes, sem desespero e sem orgulho, pois o Deus da paz garante a perseverança da sua igreja. Portanto, a base segura para não nos desesperarmos, nem nos orgulharmos na vida cristã e no cuidado com a igreja de Jesus, é o Deus da paz, que opera a santificação, garante a perseverança dos crentes e, em terceiro lugar, mantém a sua fidelidade. O Deus da paz, que mantém a sua fidelidade. O Deus que nos chamou para si, é o mesmo que nos santifica, nos fortalece na caminhada e nos levará com segurança até o fim. Nossa santificação e a nossa perseverança não estão fundamentadas em nossa força ou esforço, mas na fidelidade imutável de Deus. Pois Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua palavra. E é essa fidelidade que garante que o seu propósito redentor será plenamente, completamente, finalmente cumprido em nós. E podemos perceber isso na conclusão da oração do apóstolo Paulo, no verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui está a base inabalável da nossa confiança. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não é apenas um atributo distante, ou um conceito teológico abstrato, ou até mesmo um capítulo da nossa teologia sistemática. Mas a fidelidade de Deus é a rocha sobre a qual repousa a minha e a sua salvação. Se Ele nos chamou, Ele mesmo nos sustentará até o fim. E perceba que essa fidelidade não é apenas um detalhe secundário, mas é o alicerce que sustenta tanto a nossa santificação quanto a nossa perseverança. Irmãos, entendam que sem a fidelidade de Deus, nós estaríamos à deriva, estaríamos inseguros e completamente perdidos diante das tempestades da vida. Mas porque Deus é fiel, podemos descansar na certeza de que Ele jamais nos abandonará, bem como jamais abandonará a sua obra
jamais abandonará a sua igreja. E essa fidelidade divina não é algo para nós conhecermos apenas intelectualmente, ela deve ser provada, ela deve ser experimentada, porque Deus não apenas declara que é fiel, Ele nos convida a confiar nele e a ver essa fidelidade atuando em nossas vidas, como os salmistas bem proclamam em Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queridos, Deus não é um Deus distante, mas é um Deus presente, que caminha conosco, sustenta seu povo, de geração em geração. Ao longo da história da redenção, nós podemos ver a fidelidade de Deus como um fio de ouro, como um fio dourado que conduz todas as promessas até Cristo. Na queda, Deus prometeu ao primeiro casal que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em Abraão, Deus prometeu que por meio da sua descendência, não por todos os seus descendentes, mas por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A Davi, Deus prometeu um descendente, cujo reinado seria eterno, um rei segundo o seu coração. E na cruz, tudo o que foi prometido, de Gênesis passando pelos profetas, cumpriu-se em Cristo. Nele a cabeça da serpente foi esmagada, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, venceu Satanás. Nele, Jesus Cristo, todas as nações foram abençoadas, pois seu evangelho está alcançando povos, tribos, línguas e nações. Nele, a aliança com Davi foi confirmada, pois ele é o Rei eterno, o Filho em quem o Pai tem prazer, que reina soberano. Este mesmo Jesus que cumpriu cada promessa, prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e 2000 anos depois, aqui estamos nós. Não porque nós fomos fiéis, mas porque Jesus, o Deus Filho, foi fiel, e fiel até a morte, morte de cruz. Jesus, em quem todas as promessas de Deus se cumprem, revelando a fidelidade de Deus, prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E hoje, podemos testemunhar que Jesus continua operando no meio do seu povo, sustentando a sua igreja e perseverando, preservando, conservando todos aqueles que pertencem a Ele. Mas essa fidelidade, queridos, não pertence apenas ao passado, ela é viva, ela é atuante hoje, sustentando-nos em cada fraqueza e desafios do nosso dia a dia. Independentemente das circunstâncias, o Deus da paz é fiel para sustentar e completar a sua obra, preservando-nos até o dia de Cristo Jesus, que é a suprema manifestação da fidelidade de Deus. Nele, em Jesus Cristo, todas as promessas de Deus encontram seu cumprimento. Em Cristo vemos o cumprimento perfeito da fidelidade divina, que só torna possível a nossa reconciliação com o Pai. E é por meio de Cristo que nós somos chamados a viver vidas fiéis, refletindo a glória de Deus em cada aspecto do nosso ser. Por isso, meus irmãos, nós não responderemos à fidelidade de Deus de maneira passiva, mas com uma vida de integridade, com uma vida de compromisso, sendo fiéis no casamento e na nossa família, sendo fiéis na nossa vocação e no nosso trabalho, e sendo fiéis no testemunho do Evangelho ao mundo. E lembremos sempre de que a nossa confiança não está na nossa própria força, mas na fidelidade do Deus que nos chamou e em Cristo nos reconciliou e estabeleceu a paz com todos os que creem. Este é o Evangelho da nossa salvação. Este Evangelho é tudo o que nós precisamos, pois como Tim Keller expressa, o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas o A a Z. Em Cristo, nossa verdadeira identidade está enraizada na fidelidade de Deus. Por isso, queridos, nós não precisamos carregar o fardo de pastorear a igreja de Jesus como se fôssemos nós os salvadores da igreja. A síndrome de Messias que tantas vezes aflige pastores e líderes
é curada pelo Evangelho da fidelidade de Deus. Ele nos lembra que nós não somos os salvadores da igreja. Jesus Cristo é o Salvador da igreja. O Deus da paz é quem edifica. É o Deus da paz que sustenta e preserva seu povo até o fim. Talvez, ao olhar para a sua caminhada cristã ou para a sua igreja hoje, você veja algo que o anima. Ou talvez o contrário, esteja desanimado, sem esperança. Mas aqui está a verdade que nos mantém firmes. O Deus da paz continua fiel. Sua fidelidade não nos deixa nos afundar no desespero, tampouco nos perder no orgulho. Nele, a nossa confiança está segura. Nele, a nossa confiança está segura. Recapitulando, a base segura para não nos desesperarmos, nem nos orgulharmos na vida cristã e no cuidado com a igreja de Jesus, é o Deus da paz, que opera a santificação, garante a perseverança dos crentes e que mantém a sua fidelidade. Queridos, o contexto em que nós vivemos como discípulos de Jesus, no qual fomos chamados para pastorear a igreja de Cristo, não é muito diferente do contexto dos Tessalonicenses, que estavam ao mesmo tempo muito bem, mais ou menos e muito mal. Como eles, também nos perguntamos como podemos permanecer fiéis em um mundo tão instável que constantemente nos empurra para longe de Deus? Como seremos discípulos, como seremos pastores fiéis no cuidado da igreja nesse contexto em que falsos ensinos e a imoralidade sexual encontram a cada dia novas formas de se infiltrar na comunidade dos discípulos de Jesus, o que inclui as nossas igrejas, mas também as nossas casas? Como podemos pastorear e liderar com fidelidade a igreja de Deus em uma sociedade pluralista que rejeita os valores do reino e considera a mensagem cristã obsoleta, ultrapassada? Primeiro, precisamos proclamar nos púlpitos, nos aconselhamentos e discipulados, a boa nova de que em Cristo, o Deus da paz nos santifica, nos preserva e mantém a sua fidelidade. Em segundo lugar, precisamos martelar em nossa própria cabeça estas verdades, a fim de que elas desçam ao nosso coração. E não andemos nem pelo caminho do desespero, quando as nossas limitações e fraquezas pessoais nos consumirem, nem pelo caminho da soberba, quando atribuirmos ou deixarmos que atribuam o crescimento e a saúde das nossas igrejas, a nossa competência, a nossa boa teologia ou a nossa vida de piedade. E em terceiro e último lugar, orar. Orar em todo o tempo, com todos os santos, para que o Deus da paz opere a santificação e a perseverança do seu povo, pois Ele é fiel. Queridos, uma vez que Deus já nos santificou e continuará santificando, sejamos exemplo no viver, na pregação, no ensino, sem nos orgulharmos, também sem nos desesperarmos. Uma vez que Deus garante a perseverança dos seus servos, não desanimemos, nem nos orgulhemos diante das dificuldades e situações que encontramos no ministério e diante dos percalços da igreja e da vida cristã. E por fim, uma vez que Deus mantém a sua fidelidade, trabalhemos com esperança, sem desespero ou soberba, certos de que a boa obra começada por Deus em nós será completada em nós e na igreja. Guarde isto em seu coração. O Deus da paz está conosco. Ele nos molda, nos sustenta e nos guarda. O Deus da paz está conosco, meus irmãos. Ele nos molda, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Guarde isso em seu coração. Guarde isso em seu coração. E que essa esperança nos encha de força, que essa esperança nos encha de alegria e fervor, para vivermos para a glória deste Deus da paz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus da paz,
nós te louvamos, pois é aquele que opera a santificação em nossas vidas. Tu nos chamaste para sermos santos, e em Cristo nos declaraste santos. Tu nos moldas dia após dia, transformando-nos segundo a imagem do Teu Filho, e um dia nos farás plenamente santos na glória. Pai, guarda-nos na perseverança, que não dependamos da nossa força, mas confiemos na Tua fidelidade. Pois sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sustenta-nos, Senhor, em meio às fraquezas e tentações. Que a Tua graça nos livre do desespero quando falharmos e do orgulho quando avançarmos. Que como igreja vivamos firmes na fé, íntegros no testemunho e irrepreensíveis em nossa caminhada, aguardando com esperança a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.